Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero convidá-los a lermos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, capítulo 9, versos de 17 a 27. Vamos ler esse texto sagrado das Escrituras. Livro de Marcos, vamos colocar em pé. Livro de Marcos, capítulo 9, versos de 17 a 27. Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Marcos 9, 17 a 27. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, chamando-o e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. Amém. E ele se levantou. Amém? Amém. Sentem, irmãos. Eu vou falar hoje sobre a 34ª abordagem do livro que nós estamos escrevendo sobre abordagens de Jesus, abordagens da Bíblia. Já tivemos muitas abordagens, que eu chamo-as de abordagens tumultuadas, abordagens tranquilas, abordagens tempestivas, abordagens extraordinárias, e hoje eu chamo essa abordagem aqui uma abordagem de alguém que está cheio de compaixão. A abordagem cheia de compaixão de Jesus Cristo, um pai sofredor, que desde a infância cuidava do seu filho, que lhe deu muito trabalho. Eu conheci um pai que sofria com seu filho, e isso muito me constrangia, porque ele, embora não fosse possesso, mas era um jovem viciado no alcoolismo, e o seu vizinho disse para o seu pai certa vez, foi até ele, vendo o transtorno, vendo tudo que aquele filho fazia com o pai. Então aquele vizinho procurou ele e disse: deserte o seu filho, mande ele embora da sua casa. E aquele pai respondeu para aquele vizinho: ele é meu filho. É algo que me choca. Um amigo meu, eu queria destacar esse verso de número 17, mais na frente também. O verso de número 23 diz assim:
tudo é possível ao que crê. Amados, não existe para Jesus dificuldade que ele não resolva para libertar o homem dos seus males. Não existe dificuldade. As dificuldades, sejam elas de onde elas vierem, serão todas banidas e resolvidas pelo Senhor Jesus. E a maior de todas as dificuldades que o homem tem, eu digo ainda que é a incredulidade. É a falta de Deus no seu coração. Certas vezes Jesus perdoou um homem paralítico imediatamente. E as pessoas incrédulas que estavam ali, naquela casa, né, vendo aquele paralítico sendo perdoado, eles não aceitaram naquela oportunidade. E eles falavam entre si, né, dizendo: quem é este que perdoa pecados? Esse cara veio aqui para ser curado. E Jesus então virou-se para ele e disse: qual é o mais fácil? Dizer: levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados. Jesus era Deus ali. E eu quero falar sobre esse verso 23 um pouco mais na frente, mas queria falar sobre o 27 agora, que diz assim: e Jesus, tomando ele pela mão, ergueu, levantou. Jesus é aquele que levanta as pessoas que estão na sarjeta, as pessoas que estão caídas. É Jesus. E Jesus Cristo, ele é especialista em levantar as pessoas que estão prostradas por algum tipo de males que tem acometido e que tem derrubado e levado à queda das pessoas. Jesus é especialista em levantar as pessoas, meus amados. E a solução chega para a vida daquele jovem possesso e para o seu pai, com a chegada ali para todos que procuram a Jesus, como aquele pai também são atendidos. Jesus atende a todos. Então eu quero nesta noite falar sobre esse texto sagrado, um homem no meio da multidão, um pai aflito com um filho aflito, um filho que estava sendo destruído pelo inimigo. Meus amados, em primeiro lugar nesta noite, eu quero destacar a frase do verso de número 17, que diz assim: trouxe-te o meu filho. Aquele pai disse: eu trouxe o meu filho. Eu trouxe um problema grande, um problema pelo menos para mim, para a minha família, aonde ele mora. É um grande problema, Jesus. O filho daquele homem estava endemoniado pelo espírito mudo. O espírito mudo faz o que faz, né? Imagina que não é mudo, né? Entendeu, amados? Ele era agressivo e se alojava no corpo daquele jovem, descontrolando o jovem e atormentando aquele jovem e gerando mil problemas na vida daquele jovem. Aquele jovem estava arrasado com o que estava acontecendo com ele, e arrasado estava a sua família. Amados, o jovem e a sua família vinha sofrendo, penando e se desgastando com aquela situação terrível que ele passava. E a única solução ali, o último recurso ali, Jesus, é ele que está vindo para cá, então eu vou ao encontro dele. E ele estava lá numa multidão muito grande, e Jesus então resolveu o problema daquele jovem, caráter definitivo, porque Jesus se compadeceu. Ele se compadeceu daquele jovem, daquele pai, porque Jesus estava sabendo do vexame que eles passavam, e Jesus estava ali para ajudá-lo. Meus irmãos, uma situação complicada, que ninguém queira passar por esse transtorno, né? Ninguém queira, amado, lidar com algo assim, desse tipo de situação de possessão demoníaca. Isso é uma coisa horrível. Eu já
fui a uma casa expulsar um demônio em nome de Jesus, e vi o estado daquela pessoa, que estava ali enclausurada, 3 dias trancada. E quando nós trouxemos ela, o pai e o esposo, para mim e para minha esposa, em frente assim, em nome de Jesus, aquela pessoa toda desfigurada. E aí nós, em nome de Jesus, colocamos a nossa mão ali, na hora que o demônio se manifestou, ali nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E foi como Jesus fez aqui. Nunca mais o demônio tomou aquela vida, e já faz mais de 10 anos. Meus irmãos, o jovem estava completamente possesso pelo demônio. O demônio dominava ele, amados, assumia o comando do corpo dele, meus amados, né? E rebolava ele para um lado, para o outro. O pai disse, ele põe ele na água, põe no fogo, ele faz tudo. O demônio faz tudo com meu filho e arrasa meu filho, deixa ele enfraquecido. Deixa ele enfraquecido. Amados, quando o jovem ficou aos cuidados de Jesus Cristo, a coisa mudou imediatamente, amados. Jesus Cristo, ele falou logo com o demônio. E no verso 25, que nós já lemos, tem uma frase que diz assim, que Jesus então falou logo com aquele espírito, como eu falei com eu e minha esposa, disse, em nome de Jesus, quando ele estava falando, está repreendido. E Jesus disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nunca mais atormente ele. Fantástico, irmãos. Isso é fantástico, irmãos. Amados, existem casos diferentes e localizados de uma forma diferente. Aquele jovem perdia sua consciência, ficava embrutecido, jogava-se pelo fogo, pela água. A mulher encurvada com um espírito possesso ali. Aquela mulher estava com a consciência, mas aquele jovem não estava. Meus queridos, Jesus Cristo continua sendo ainda hoje a porta que deve ser batida em busca de ajuda. Ele, através da sua palavra, continua operando bênçãos na vida das pessoas. Meus amados, quem age como Jesus agiu para resolver os problemas das pessoas, ou em nome de Jesus, como nós, os seus discípulos, quando nós agimos em nome de Jesus, o milagre aparece. Interessante, falando de milagre, uma notícia que eu dei hoje no meu programa foi esse. Pastora Patrícia, ela está com uma liquidação, uma promoção de bênçãos, oração de bênçãos. Uma bênção, né, de tantos minutos X e tantos mais minutos a 2X, não sei quanto, até R$800 de 1 hora. E quem pegar a promoção de 1.500, 2 horas, ela vai orar e o milagre com certeza vai acontecer. Então as pessoas agem assim, mas nós, os discípulos de Cristo, devemos agir em nome de Jesus, de forma espontânea, de acordo com a vontade de Deus. Eu me senti ontem à vontade para orar naquela senhora que estava lá na praia, Dona Lúcia, pus a mão nela, porque eu cheguei e vi aquele estado de a mulher deprimida. Meus queridos, em segundo lugar, tudo é possível ao que crê. Verso de número 23. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, o pai daquele homem endemoniado, ele manifestou, ele mostrou aqui que ele era um homem de fé, não é? Ele, antes de ver o seu filho liberto do demônio, ele afirmava categoricamente a Jesus Cristo, sem dúvida, que acreditava nele, e que o seu filho estava completamente sob a sua inteira disposição, né, para ele ser curado por Jesus Cristo. Aquele homem acreditava.
aquele homem sabia que Jesus curava aquele seu filho. Amados, o Senhor Jesus Cristo mostrou para aquele homem as condições para libertar o seu filho, e as condições foi essa. O Senhor tem convicção de fé? Você acredita no poder de Deus? Né? Então, o resultado foi muito grande. O jovem curado, libertado, irmãos, de uma vez por toda, naquela oportunidade, meus irmãos, que aconteceu, deixou aquela multidão admirada com a operação do milagre naquele jovem, naquele pai que cria em Jesus Cristo. Meus irmãos, o pai do jovem possesso disse que cria no poder de Deus e pediu para que sua fé fosse inclusive aumentada. O pai pediu para que a sua fé fosse aumentada, não é? Então ele queria ter uma vida na área espiritual muito mais fortalecida. Ele queria ver a fé brotando de uma força maior no seu coração. E ele então percebeu a situação em que ele se encontrava, diante daquela situação, amado, sobrenatural para a libertação do seu filho, e pôde perceber a importância da fé, né, em sua vida. E aí o que foi que aconteceu? O milagre aconteceu. O filho daquele homem foi curado. Jesus curou aquele homem para a glória de Deus. Meus amados, em terceiro e último lugar, Jesus, tomando pela mão, verso de número 27, o ergueu. Tomando pela mão, o ergueu. Amados, a ação de Jesus ali foi muito forte, não é? Pelo fato de que aquela maioria dos que estavam naquela multidão, né, quando Jesus curou aquele homem, que ele caiu, aí todo mundo disse: o homem morreu. Lá, pronto, a culpa para cima de Jesus, né? Então o espírito que o atormentava foi tão forte que naquela última hora sacudiu o corpo dele, amado, de uma forma descontrolada, e o deixou semi-morto ali naquele lugar. Quando ele saiu, quando ele pegou o beco, quando Jesus o repreendeu, aquele jovem caiu, e foi um efeito grande, caiu sem sentidos. Quem estava realizando aquele milagre, quem era? Era Jesus Cristo, Filho de Deus, que tem domínio sobre os demônios, sobre tudo e todas as coisas, irmãos, e não poderia ser diferente. Ele mostrou para a multidão que estava ali presente o mal, que o mal deve ser banido das pessoas. Ele ergueu o jovem e mostrou que essa era a missão dele, de dar vida e levantar os caídos, libertar os oprimidos e dar vida para as pessoas. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo, amados, não barganhou com o inimigo, não foi lá trocar palavras com ele, não, né? Como faz aqui esses caras que andam curando por aí, expulsando demônio, e fica brincando e chacoteando o inimigo, porque tudo é uma montagem. Meus irmãos, ele não barganhou, muito pelo contrário, ele foi logo ordenando lá no verso 25, dizendo que, irmãos, sai deste jovem e não torne nunca mais. Acabou-se. Nosso ditado popular: morreu, né, Maria prega. Acabou-se. Jesus Cristo resolveu aquela parada. Amado, o mal não pode prevalecer sobre o bem, em circunstância nenhuma, amado, principalmente quando se busca a salvação em Jesus Cristo. E eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: não importa qual seja o problema espiritual ou moral que estamos passando, que vemos as pessoas passar que estão ao nosso redor. Irmãos, muitas vezes com os filhos, com os amigos, as pessoas estão rodeadas ao nosso encontro, e por esta razão, irmãos, é que a igreja deve estar pronta para agir em nome de Jesus Cristo, para curar os doentes, para curar e libertar os caídos que se encontram sofrendo. Amados, as pessoas incrédulas, elas precisam ser despertadas, os descrentes precisam ser despertados, né, para conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos,
não é? E vir receber a mensagem para eles poderem crer e receber Jesus Cristo como Salvador. Eu e você, amado, podemos colocar nossas vidas nas mãos de Deus e pedir para Ele nos ajudar a erguer as pessoas que se encontram na sarjeta, que se encontram caídas, que se encontram abatidas por causa do inimigo, e em nome de Jesus levantar elas para a glória de Deus. Amém. E eu quero concluir, como sempre, com uma historiazinha, né? Aquele homem então fez tudo para atravessar o rio, mas a correnteza estava grande demais. Tentou uma vez, duas, três. Esse que de repente ele viu uma canoazinha, um barcozinho lá na frente. Ele foi, desatou o barquinho, entrou dentro, remou e passou a correnteza. Foi para o outro lado. Mas ele tinha que atravessar uma floresta. Não contou conversa. Ficou tão grato pelo botezinho que ajudou a ele, pegou o botezinho, botou nas costas e foi atravessar a floresta. E eis que de repente alguém viu aquilo ali, né? E ele muito cansado naquela situação. As pessoas então perguntaram para ele por que é que ele está carregando aquela canoa, já que teve tanto esforço para vir, né? Ele disse: essa canoa me ajudou a atravessar o maior perigo. Agora, eu espero que agora ela me ajude também eu a atravessar a floresta das coisas. Amados, nós não podemos nos apegar ao passado, às coisas que passaram. Nós temos que se pegar com Jesus, nós temos que ir em frente. É Ele que liberta o homem, é Ele, amados, que tira o homem caído e levanta, é Ele quem emudece as multidões, é Ele que traz admiração pelo fato dele ter poder para abençoar os que se encontram doentes, para eles ficarem livres do seu mal. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, graças